Olá! Começa agora o programa Código de Honra, programa este do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje conosco o desembargador Álvaro Passos, ele que é magistrado desde 1985, desembargador desde 2011 do Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda Câmara de Direito Privado. Também assumiu o órgão especial agora de 2016 a 2018. Então, uma brilhante carreira de magistratura aí de vários anos, né? Além disso, também professor de Direito Político, Direito Financeiro e Direito Internacional da FAAP, faculdade que eu também tenho a honra de ser professora. Tudo bem, professor Álvaro, como vai? Tudo bem, bom dia. Eu queria hoje falar com o senhor sobre a carreira de magistrado. A gente que está sempre nas faculdades ministrando aula, a gente sabe do sonho veemente dos alunos de se tornar um juiz. Então, são vários deles que estudam anos e anos para se tornar um juiz. Me fale um pouco como foi a sua trajetória e para que isso possa inspirar, então, os nossos brilhantes alunos. Bem, bom dia. Mais uma vez, quero dizer que é uma honra estar participando do seu programa. Eu posso dizer que eu sou um magistrado, sou um profissional feliz. Meus dois trabalhos são apaixonantes, magistrado e professor. Como juiz, eu falo que minha carreira foi assim muito tranquila, né? Embora tenha trabalhado em alguns lugares tidos na época como pesados, como lugares mais difíceis, eu fui muito feliz em todos eles. Como foi dito, eu entrei na carreira em 1985, me formei em 1980. Durante 4 anos eu fui procurador municipal em Santo André, que era a minha cidade, onde eu morava. E em 1985 eu resolvi prestar magistratura e tive sucesso, né? E minha primeira comarca foi Mogi das Cruzes. Eu fui substituto em Mogi das Cruzes, mas fiquei pouco, depois vim para São Paulo. Na época, os substitutos trabalhavam em São Paulo, porque havia uma falta muito grande de juízes. Trabalhei em Itaquera, na vara da infância e depois na vara criminal. E de lá eu fui para Eldorado, né, no Vale do Ribeira, conhecida como Eldorado Paulista, mas na verdade o nome oficial da cidade é Eldorado, antiga Xiririca, né? E assim, a título de curiosidade, Xiririca é a espuma que forma na corredeira do rio. Mas nos anos, se eu não me engano, 40 ou 50, mudaram o nome para Eldorado. E eu fiquei lá 1 ano, foi muito proveitoso, uma região bastante carente, então a presença de um juiz nessa cidade é muito importante, não só para dar conta do trabalho, mas por uma referência, né? Então isso é muito simbólico. De lá eu vim já para Grande São Paulo, fiz uma opção de carreira para trabalhar na Grande São Paulo, não ir para o interior, não sou do interior, nunca molhei no interior, então achei que era mais próprio ficar para cá. Fui de Ferraz de Vasconcelos, depois vim para Auxiliar da Capital. Aqui trabalhei na Corregedoria da Polícia, no DIPO, depois na Vara da Família de Santo Amaro, e por 6 anos eu fui assessor da presidência do tribunal. Então tive uma experiência muito grande na gestão do tribunal. Trabalhei com 4 presidentes, 5 na verdade, depois voltei com o desembargador Viana Santos. E isso me ajudou muito a ter uma visão do que seja o tribunal, do que seja a magistratura. Depois já titular da Lapa, aí vim em 2005 como substituto de 2º grau e em 2011 promovido a desembargador. Então, por todos os lugares que eu passei, eu sempre encontrei pessoas ótimas, funcionários leais, nunca tive nenhum problema. E eu falo, eu sou um apaixonado, né? Apaixonado pela magistratura. Então, assim, quando alguém me pergunta, eu sempre tenho boas referências a dar. O que é a função do juiz? Essa é uma questão bastante complexa, né? Porque uma das frases que a gente mais ouve e lê é clamando, né, por meio do seu advogado, por justiça. E eu costumo dizer que justiça não é um conceito objetivo, né? Justiça é sobretudo um sentimento. E é muito difícil você entregar ao outro aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele gostaria de sentir. Então, o juiz,
acima de tudo, ele é um operador do direito, ele é um técnico. E como técnico, ele aponta para aquele caso concreto qual é a solução segundo o ordenamento jurídico, né? Dentro do seu conjunto. Né? Se isso vai ser percebido pela parte como justo, eu acho que foge um pouco da nossa capacidade de empreender, né? Porque eu falo, quem ganha acha que foi justo, quem perde acha que foi injusto. Então a gente é justo para um e injusto para o outro. Mas o que o juiz tem que ter é consciência do que o que ele fez é o que mais se aproxima da ideia do certo, né? O certo absoluto, acho que é muito difícil, mas se aproxima o máximo possível, né? De sorte que a função do juiz é apontar para as partes que estão num conflito, embora seja uma visão um pouco privatista, né? Porque minha tradição toda, minha carreira toda foi no direito privado, mas apontar para as partes envolvidas qual é o caminho a solucionar aquele conflito. Se a gente olhar no ponto de vista do âmbito penal, também, porque nós temos um conflito da sociedade e o réu, né? E também dizer, olha, o mais próximo do certo é absolver, o mais próximo do certo é condenar. Certo absoluto não dá, porque a verdade absoluta a gente nunca tem, a gente tem a verdade do processo. E a percepção que a gente faz daquela verdade, que é a nossa leitura daquilo que está ali. Então, é essa que eu acho que eu tenho para mim que seja a função. Ou a missão, ou a carreira, ou enfim, a nossa atividade. Se a gente consegue fazer isso, acho que a gente é um bom juiz. E a vida de um juiz? Como que é o bastidor da vida de um juiz? Assim, no dia a dia, o que muda pelo fato de você ser juiz? Olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e acho que isso reflete bem o que aconteceu. Como é que deve ser a vida de um juiz, para mim. Eu estava indo para um encontro de juízes no Clube dos 500, na Dutra, e me excedi na velocidade e um guarda rodoviário me parou. E o meu filho tinha convidado um amigo para ir junto. Ele era pequeno, tinha acho que uns 6 anos na época. E ele vira para o menino e fala assim, eu ouço ele falar assim, não vai dar nada, meu pai é juiz. Eu parei o carro, dei a minha habilitação, o policial disse que eu tinha excedido a velocidade, pois não, que ele ia me multar, eu falei, pois não. Ele me multou, deu a multa, peguei a multa. Assim que o guarda saiu, eu virei para trás e falei para o meu filho, olha, o fato de eu ser juiz não me autoriza a andar além da velocidade. Como eu andei além da velocidade, como qualquer pessoa, eu fui multado. Então eu tenho, mais que os outros, a obrigação de ser correto. Porque sou eu que falo, quando os outros me perguntam, o que é o certo. Então, eu não tenho a possibilidade de errar, né? E se eu erro, eu tenho que pagar como qualquer outra pessoa. Então, acho que esse é o ônus que o juiz carrega. Eu, às vezes, brinco com meus amigos advogados, assim, se um advogado brigar, sei lá, por uma questão qualquer, no supermercado, é um advogado defendendo o seu direito enquanto consumidor. Se um juiz brigar, é abuso de autoridade. Então, eu acho que a gente tem que tomar muita cautela. Né? Muita cautela. A vida de juiz é boa? Eu tenho segurança no meu trabalho, eu sou vitalício, eu não tenho a preocupação de ser mandado embora, a não ser que eu faça uma bobagem muito grande, que não é o caso. O meu salário é estável, eu posso me programar na minha vida. Eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, a minha família vai estar amparada. Então, isso me traz muita tranquilidade. Qual é o preço que eu pago por isso? Ser discreto. Né? Eu acho que discrição é uma obrigação do juiz. Não tenho, por absoluta convicção, qualquer rede social, não frequento. Não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada disso. Por quê? Porque eu acho que isso leva a uma exposição desnecessária. Né? E é uma tentação. Quem tem, fica tentado a se expor. Então, para que eu não sofra a tentação, eu não me exponho. É o preço que eu pago por aquilo que eu tenho de bom, que é a minha carreira. Agora, a gente sabe que de 1985, quando o senhor passou no concurso para a magistratura, para 2016, 2017, o mundo mudou bastante, né? E provavelmente, inclusive, a própria carreira jurídica
as faculdades de Direito colocaram uma série de advogados e alunos de Direito aí com esse sonho tão almejado de ser juiz. Hoje, o concurso para juiz, o senhor acha que ele é bem mais complexo do que os concursos anteriores, que realmente há uma carreira que precisa muita dedicação para se entrar hoje? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quando eu entrei na carreira, São Paulo tinha 4 faculdades de Direito. Hoje, nem sei te dizer qual é o número de faculdades. Esse número deve estar multiplicado por 10. Consequentemente, o número de profissionais que se formam é muito grande. E o número de pessoas que almejam uma carreira jurídica, um concurso público, seja no magistratura, Ministério Público, Procuradoria, enfim, é muito grande. Agora, conforme aumenta o número de pessoas que desejam o ingresso na carreira e as vagas são iguais, a tendência é aumentar a exigência, né? Uma regra econômica. Se a demanda é muito grande, o preço sobe. E o preço, no nosso caso, é exatamente o grau do conhecimento que o aluno tem que ter, né? Esse é o preço que ele vai pagar por esse produto tão escasso que é a vaga diante de uma concorrência tão grande. Então, quando em 85, o número de profissionais era bem menor, de formados, nós concorríamos, no meu concurso eu lembro, foram 1.600, 1.800, passaram 38. Hoje esse número é 10 vezes mais, né? O número de vagas, o meu concurso foi excepcional porque foi muito pequeno, mas os anteriores e os posteriores passavam na faixa de 80 a 90, como é hoje. Hoje nós temos concursos aí com 15 mil, 18 mil inscritos e as mesmas 100 vagas. Ora, se eu tenho 18 mil inscritos, evidentemente que aumentou o número, né, de pessoas dispostas a entrar na carreira. Com isso, a dificuldade aumentou, né? Não propriamente no exame, eu acho que as perguntas, as questões, elas são mais ou menos as mesmas que eram no meu tempo, né? Hoje eu não tenho visto assim, dificuldades maiores no questionamento. O que ocorre é que os candidatos estão mais preparados. Então, a nota naturalmente vai subindo, né? Porque eu sei que eu tenho que vencer muita gente para conseguir um lugar. Então, eu tenho que estar muito preparado, né? E isso é que traz a dificuldade no ingresso. E o senhor poderia dar uma dica para todos os alunos de Direito que queiram entrar para a carreira da magistratura, do que eles devem se programar, não só para passar na prova, mas também após o início da magistratura também? O que fazer? Bem, passar no concurso, muitas vezes tem alunos, né, que me procuram e falam, eu quero prestar, o que acho, o que não acho. Olha, pense sempre uma coisa, se você se dispõe a prestar um concurso, se inscreve, você já tem um grande desafio, muito difícil. Se você não se inscreve e fica simplesmente pensando que um dia você pode prestar, você tem uma situação de absoluta impossibilidade. Entre o impossível e o difícil, fique com o difícil e não com o impossível. Então, dê início à sua trajetória, vá em frente. Estudar é como fazer exercício. Se não houver foco, dedicação e renúncia, não tem como. Então a pessoa ela quer prestar concurso, ela quer fazer academia, ela quer viajar, ela quer namorar, ela quer passear, ela quer fazer cinema. Desculpa, não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque são muitas interferências. Estudar é uma questão de concentração. Cada um tem que achar o seu perfil, tem que descobrir qual é o seu perfil. Eu faço, às vezes, quando esses alunos me perguntam, eu falo, olha, você tem que saber se você é um velocista, um meio fundista ou um fundista. Velocista, toda energia concentrada e despeja tudo de uma vez. Meio fundista, distância média, começa a estudar, se programa e termina. Fundista, vai estudar anos. Cada um tem seu perfil, né? Longo, médio e curto. Eu fui velocista. Eu comecei a estudar, prestei e passei. Mas era o meu perfil, né? Não adianta eu querer inverter esse processo. Isso não é nem melhor nem pior. Então, o aluno tem que saber qual é o perfil dele. Primeiro, não ir contra a natureza. Segundo, renúncia. Sem renúncia, não tem como. Principalmente hoje, que a situação está mais competitiva. E foco. Muita concentração, muito foco. Eu quero, eu vou, eu faço.
Ah, estou na dúvida. Não vá. Não vá porque não vai dar certo. Né? É preciso ter certeza e dedicação. E depois que entrar, não se imaginar em hipótese alguma que você mudou. Você é a mesma pessoa de antes. Só que agora com um cargo, uma função pública, com seus ônus e seus bônus. Você não é melhor, você não é pior. Você não virou Deus e nem é o diabo. Você é um profissional. E olhe o processo não como um trabalho a mais. Olhe o processo como um espaço onde existe a vida de alguém numa situação de extremo desconforto, de extremo conflito. E faça o seu trabalho bem feito. É isso. O resto, a vida que se encarrega. Né? O que a gente vê é que às vezes, infelizmente, algumas pessoas, e agora no órgão especial tem essa oportunidade de ver, que abandonam um pouco essa perspectiva. Né? Por sorte, é uma minoria da minoria. Né? A maioria dos juízes a maioria dos juízes é muito dedicada, são profissionais que agem, trabalham e exercem a função com muita dedicação, com muito cuidado, né? E com muito preparo. Né? Os nossos juízes são intelectualmente muito bem preparados, até por conta de toda essa dificuldade de entrar no concurso. Bom, eu fiquei assim lisonjeada com toda essa explicação, te admiro ainda mais, tá? Admiro a sua carreira desde sempre, grande amigo e como professor, profissional e desembargador também. Gostaria de lhe agradecer imensamente pela participação nos nossos programas e já deixar aqui o convite para os próximos. Eu agradeço mais uma vez a minha amiga, professora Fabiana, agradeço ao IASP, né, por essa parceria com o Tribunal de Justiça, que é bem importante para estreitar ainda mais as relações entre o Judiciário e os advogados. Como eu disse ainda há pouco, somos interdependentes, não vivemos um sem o outro. Né? E como é um casamento, né, às vezes tem umas briguinhas, mas é preciso sempre que estejamos atentos para que isso, né, apenas resulte numa melhora da relação e nunca num conflito que se eternize. Né? E eu agradeço bastante a oportunidade, principalmente de falar da carreira do magistrado, que é uma coisa que eu tenho um apreço muito grande e falo para os jovens que estiverem assistindo, os alunos, os advogados recém-formados, ou aqueles que não, mas que queiram vir para a magistratura, tem desafios. Mas olha, como, né, se diz, não tem ganho sem dor. Os desafios fazem parte e um ganho sem desafio não tem valor. Muito obrigada novamente, Dr. Álvaro Passos. E nós encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.